Fala pessoal, quem está falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um Leste Conexão. Vocês estão vendo que a mesa hoje aqui está diferente, já pedi até para o diretor ali, ó, o diretor colocar aqui já prender a mesa, porque hoje o negócio vai ser bom, gente. Então, pessoal, não esqueçam, tá? Curtir, compartilhar, vai lá no Instagram, todas as nossas redes sociais, vocês já conhecem tudo. Para quem não conhece, o Leste Empreendedor, vai lá também, tanto lá no canal no YouTube, como no nosso Instagram, vocês vão conhecer lá todos os nossos projetos, tá? Então, mais uma vez, como é que funciona? Vou apresentar aqui a todos, na verdade, cada uma vai se apresentar, cada uma vai contar aqui a sua história. Quem já conhece o Leste Vale, quem já participou como elas, sabem como é que funciona. Então, cada um vai contar a sua trajetória, vai contar aqui a sua história, para que todo mundo possa se conectar no final, tá bom? Então a gente vai começar aqui com a Letícia, que ela já está aqui, já preparada a aposta, e a gente vai girar depois a mesa, e aí no final, quando girar todo mundo, a gente vai finalizar com uma pergunta muito importante, que eu sei que todo mundo aí vai se conectar, não só aqui, como vocês aí também, tá bom? Então, meninas preparadas? Sim. Então vamos lá, Letícia. Boa noite a todas aqui e também quem está assistindo por aí. Eu sou Letícia Cavalcante, especialista e mentora de posicionamento arquetípico e marketing também. Eu tenho a missão hoje de direcionar mulheres que são prestadoras de serviço e, de fato, tenho o objetivo de usar o digital de uma forma estratégica e intencional para que a mensagem seja passada com clareza. E a minha missão é essa, de realmente construir marcas que sejam fiéis à essência daquele fundador, ou seja, marca pessoal, e no sentido da marca corporativa também. Maravilha. Uau. Uau. Eu sou a Monique Lindo, meu arroba lá é Monique_Lindo. Eu sou educadora financeira de mulheres, né? E meu propósito é alavancar, né, os negócios delas. E a gente trata de toda a estrutura financeira mesmo, a contar do CPF. E a gente vai para o CNPJ. E com isso a gente está alavancando aí o mercado, o empreendedorismo. As mulheres estão fazendo um negócio lindo através das finanças delas. Uau. Legal. Boa noite a todos. Meu nome é Jennifer Lepoltri. Eu sou mentora de negócios para médicas. E qual que é o meu maior objetivo? Eu vejo as médicas, né, mulheres, são mulheres o meu público, sobrecarregadas, procurando sucesso profissional e tentando balancear com a vida pessoal, e muitas vezes isso se torna algo desafiador e ter sucesso no consultório também. Então, meu maior objetivo é trabalhar em duas frentes, e essas duas frentes são o lado estratégico do negócio, daquela médica, para a gente entender se ela precisa vender mais, reter mais, atrair mais, qual que é o posicionamento dela, mas mais não tanto de marketing, mídias sociais, mas voltado também ao posicionamento interno, antes de tudo. Claro. E depois toda a parte comportamental, né? Também sou pós-graduada em neurociência, então eu adoro poder entender que uma vez que a estratégia está desenhada, por que não está indo adiante? E geralmente é um comportamento que está vinculado ao tua memória, no hipocampo. Então eu adoro trazer essa parte científica, neurocientífica, para elas entenderem aonde que está bloqueando e desbloquear, né, em relação ao comportamento também, além da estratégia. Maravilha. Amei. Boa noite, meninas. É um prazer estar aqui. Boa noite a vocês que estão em casa. Eu sou Elenita Pereira. Adorei tudo que você falou e rolou muita conexão. Aliás, essa mesa está muito conectada mesmo. E meu trabalho eu sou mentora de líderes, gestora de emoções e treinadora de máxima performance. Ai, que legal. E aí, exatamente isso, né? O peso de desenvolver um trabalho, de empreender, que não precisa ser tão pesado, né? Mas a pessoa precisa saber entender o que está acontecendo dentro dela, como você falou, o que acontece no interior. Eu costumo dizer o quê? Nós somos semente de tudo. Tudo parte da gente. Uma boa marca, como desenvolver o marketing, a relação com as finanças. Se ela é boa, é porque você internamente, com as suas emoções, com as suas relações, está bem, porque dinheiro é uma questão emocional. Sim. E se não está bem, Total. por que você não consegue trazer o dinheiro, não consegue reter o dinheiro, não consegue fazer o dinheiro ficar na sua vida? Porque o dinheiro está aí, ele faz parte.
Sim. né? A questão de venda, a questão como é que a gente vai se divulgar no marketing independente da profissão. Você falou da divulgação do trabalho de um médico, mas essa divulgação e o marketing está em todas as áreas. Eu preciso fazer, a Renata precisa fazer, todos nós precisamos fazer, você de casa também precisa fazer. E muitas vezes a gente não consegue falar do nosso trabalho, por quê? As travas. Aconteceu alguma coisa lá no passado, que está no seu inconsciente, que você nem percebe, e às vezes você fala, já resolvi. Tá tudo resolvido. Por quê? Não resolveu, botou para debaixo do tapete. E emoção não é para ser colocada debaixo do tapete. Emoção é para ser resolvida e nunca negada. Porque a gente aprendeu, ainda mais nós mulheres, né? Tem que ser muito bonitinha, tem que ser muito comportadinha, não pode ter raiva, não pode ser tudo. Só que aí você acaba se cortando, se mutilando, se negando. A gente pode ter tudo se a gente souber administrar e não controlar. Porque quando a gente controla, a gente está sufocando de uma outra forma. Sim. Né? E se a gente sufoca de outra forma, a gente corta o fluxo. E muitas pessoas não têm os resultados que querem na vida porque têm uma vida de negação. Lá no passado ouviu, mas você fala demais, a sua voz não é boa, a sua isso, e você cresce com aquilo. Você acha aquilo normal, aquilo comum, mas não é. Se tornou porque você vem trazendo aquilo na sua vida. Quando eu entendi que tudo estava ali, que tudo está em nós, aí eu comecei a entrar cada vez mais nesse universo. No universo que a gente é ilimitado. Não tem limite. É claro que algumas coisas... Eu tenho 1,59 m. Mas quando eu quero, 2 metros é pouco para mim. Então, existem algumas limitações físicas, mas as mentais, as emocionais, não devem existir nunca. E são elas que fazem com que a gente tenha sérios problemas e não tenha o resultado que quer por causa das relações, não consegue falar do trabalho, não consegue gravar um vídeo para falar de você. Você que trabalha com marketing, a Letícia, sabe como você deve encontrar isso nos seus clientes. Com certeza. Mas por quê? Lá no passado, alguém falou assim, você é exibida. E aí... E a gente só se incomoda quando alguém importante fala alguma coisa pra gente. Sim. Só nos afeta desse jeito. Sim. Perfeito. E aí a gente vai falando um pouco mais, senão eu vou ficar falando. Maravilhoso. Sem problema. Maravilhoso. E é interessante, né? Porque tudo se conecta nessa mesa, né? Sim. Todas nós temos algo realmente em comum para poder gerar valor, né, para as pessoas. Meu nome é Renata Andrade, eu sou mentora também de mulheres, treinadora comportamental, trabalho autoconhecimento até o posicionamento e não acredito em posicionamento sem autoconhecimento. Para mim, a gente precisa sim ser estratégica, ser intencional, mas nada disso funciona sem a essência. Né? Então, eu fiz uma transição de carreira há quase 10 anos atrás, trabalhava na área de tecnologia da informação durante 15 anos. E eu era uma pessoa que tinha um vazio existencial, exatamente isso. Eu estava sempre em busca de algo sem saber o porquê e tinha um incômodo. Eu adorava os ambientes de trabalho das empresas onde eu trabalhava, sempre gostei de trabalhar com pessoas, mas eu era aquela pessoa do domingo à noite apavorada que a segunda-feira chegaria, né? De escutar a musiquinha do Fantástico e ter pavor. E adorar que chegava na empresa, adorar a hora do almoço e a hora da saída. E esse ciclo, né, de piloto automático, vivi durante anos e anos e anos. Foi então que eu comecei a fazer psicologia. Comecei minha graduação há anos atrás e comecei a entender que, na verdade, a grande questão não estava dentro dos trabalhos, estava em mim. E foi quando esse processo de autoconhecimento, ele me desenvolveu, me trouxe novas convicções, né? Tudo isso que você trouxe, nossas crenças, a bagagem que a gente carrega, dos ambientes que a gente está, né? Que a gente desenvolve, e a gente não tem essa percepção. A gente não tem a real noção do que a gente quer, do que a gente não quer. A gente acaba sendo uma repetição, um padrão de pessoas e histórias que muitas vezes a gente nem sabe o sentido. E às vezes nem a nossa, né? Exatamente, que a gente carrega e se frustra, né? E você vive muitas vezes nesse automático frustrativo, que eu chamo, né? E para mim, o autoconhecimento, ele é um caminho que realmente que vai te levar ao posicionamento, à prosperidade, aos seus resultados, à sua grandeza, a trazer a sua bagagem que realmente faz sentido para você, onde você tem um propósito a seguir
Então, é isso. Esse é o meu propósito, né? A minha missão é fazer com que essas mulheres, essas pessoas, elas consigam se posicionar de forma pessoal, Sim. através do autoconhecimento, da reprogramação da mentalidade. Não, isso é fundamental, porque, como você falou, o posicionamento vem do autoconhecimento. Total. Se você não sabe quem você é, não sabe os valores que você tem e os recursos que você tem e dos quais você precisa, que é o autoconhecimento te dá isso, você vai posicionar o quê? Qual é a sua marca? Como é que é seu dinheiro? Exatamente. Vai fazer as relações Sim. como? Marketing. Vai tirar resultados de quê? É isso aí. Vai fazer a divulgação de Exatamente. Exatamente. Tudo começa internamente, a verdade. Tudo começa internamente. E você não consegue, na verdade, o que eu digo é o seguinte: você até pode começar, mas você não sustenta. Não sustenta. Sem o autoconhecimento, Exato. você Não vai, adianta. Vai infelizmente, chegar num vazio você não existencial vai em algum sustentar. momento. E não é Exatamente balela, isso. não É, existe não é. Não, menos, não é clichê. ninguém é menos que o outro. É isso aí. Isso é a coisa que foi colocado na nossa vida, nos ensinaram a competir. Cara, essa é uma mesa formada por mulheres. Sim. E sabe E uma coisa sobre isso que você acabou de falar, de não existe competição? Realmente, principalmente mulheres, né, que são já colocadas em tantas caixas e no topo não existe competição. Não. Então, todo mundo quer se ajudar. Exatamente, Eu quero que fomentar você- eu esse também tipo quero que de... você vença. Exato. Né? Quem Exato. chega no topo já tá muito É uma outra bem. mentalidade, né? Sim. É uma outra tá. mentalidade. Criando rivalidade, eu sou mais e você é menos, isso é... E acontece importantíssimo isso muito. que você tá falando, Letícia, porque até chegar no topo tem o caminho, o Sim. famoso processo. A gente Sim. tem que saber que o processo ele é bom, Sim. só que ele não é uma parque de simples. diversões. Sim. Não é fácil. Né? É. Ele é bom porque ele é necessário pra gente Sim. alcançar o que a gente quer. Sim. Cada A um evolução tem o mesmo, seu não tem objetivo, jeito, exatamente. Sim. E nesse processo a gente tem que entender o desapego. Sim. Porque no Sim. topo não vai dar pra você levar todo mundo. É, verdade. O topo é mais solitário, né? E por isso que é tão importante esses E aí a movimentos, questão da né? mentoria, Porque- de ser mentora de líderes, exatamente por entender que não só no topo, mas o caminho, ele tem Exige os renúncias momentos pra solitários, caramba, as né? renúncias, os desapegos. É aquela questão de, caramba, mas eu gosto tanto, eu costumo falar coisas, pessoas e situações. Eu gosto tanto dessas coisas, pessoas e situações, mas não dá pra carregar comigo. Sim. Até porque se você tentar levar, você pode estar violentando a outra pessoa Sim. que não tá Pois pronta pra é. ir. Sim. Eu acho que eu trabalho muito essa questão do solitário. Eu acho que quando a gente vai reafirmando que o topo é solitário, vai criando uma crença negativa sobre Ele o não é topo. solitário. Eu não acho ele solitário. Eu acho que, assim, é uma questão... Porque você reencontra novas pessoas Sim, que estão sim. alinhadas a você e que se conectam e que vêm. Então, eu acho só que o topo, como muita coisa na sua vida, é um filtro. Sim. É um Uhum. filtro na sua vida. Seletivo, né? E não tem... Muitas vezes não tem a ver sobre você, só sobre Mas, você. Jennifer, É sobre o a outro também. solidão, ela se dá quando você sente a necessidade de desapegar. Às vezes você nem sente a necessidade de Sim. desapegar. No processo de desapego, quando você se desprende, tipo, tô eu e a Renata aqui, minha amiga, aí eu quero ir pra lá, a Renata não quer ir. Uhum. Então, A conexão essa, não é mais a Já, mesma. já é um... né, esse distanciamento, se você não tá bem equilibrado e você não entende que faz parte de um processo, Isso. Aí que tá, né? Eu acho que assim, quando que as coisas não conectam, essa pessoa não se conecta a você mais, é porque ela está na neura dela, né? Eu adoro usar essa Uhum. palavra. Ela tá na neura e você, por questões do autoconhecimento, do amor próprio, né? Uma das minhas formações é Louise Hay, não sei se alguém já ouviu falar dela, eu amo Louise Hay, que é o amor de verdade por você, que quando você se ama e você vai trabalhando seu amor próprio, você vai se autoconhecimento, se conhecendo, se transformando, e você tá bem no seu núcleo. E não é que você distancia essas pessoas, mas é que a neura daquela pessoa faz ela se conexão. distanciar de você, porque a neura dela só faz ela focar não no que você cresceu. Então, sobre competitividade, eu concordo que não precisa ter, mas sim, às vezes a gente crescer bate a neura do outro, porque a gente tá atingindo coisas que ele sabe que é capaz, mas por algum motivo ele não tá fazendo aquilo. E incomoda ele, né? Então, essa competitividade- pessoa entra nesse lugar de inveja, Sim. que tá relacionado à então. competitividade. E é por isso eu que tem acredito. muito... Mas é saber como você vai lidar com isso. Porque a competitividade é boa. Se você Pode está, ser, com né? certeza. Eu sou da área, É. também sou da área do. Também, não sei se alguém. Mas uma das minhas formações sou bacharel em dança, pela FRJ. Que legal. Então. Impossível não saber com aquela abertura. Cônica. Obrigada. E assim, esse desempenho, buscar sempre os melhores resultados, tem o quê de você competir? Mas você não compete com o outro, é com você mesma. Uhum. E quando tem aquela questão de
superar o outro é uma coisa sadia. Isso, quando você vê o outro, tem uma coisa que eu gosto muito, uma ferramenta que chama estados de poder, né? Uhum. Quando você vê o outro como mais. Eu acho que o ruim é quando você compete e que você fica tentando colocar o outro no É a lugar comparação. de menos, né? Ai, é. eu sou menos, ou eu sou menos, ou o outro é menos. É porque, Mas de alguma forma, você quer validar, né? isso, ou você tá É se uma sentindo comparação pouco. que valida. Você Mas quer agora, validar. quando você fala assim, cara, eu sou bom e esse cara também, Também é e bom. que legal. Tem vamos espaço pra mim e pra desenvolver. eles. É. Não, e assim, Muito se você legal. não conseguir reconhecer que há alguém melhor que você, Uhum. você entra numa zona de acomodação. Sim. Porque você não tem o seu desafio, nada vai te desafiar. E é legal olhar, pô, Letícia, a gente cada uma aqui é de uma área. Mas vamos supor que eu e Letícia fôssemos da mesma área. Eu olhar pra Letícia e falar assim, caramba, mulher do caramba, eu quero ser igual ou melhor que ela. Claro. E eu costumo dizer pras minhas mentoradas, eu quero que vocês me superem. Uhum. Porque aí eu fiz um bom trabalho. Sim. Eu até falo que assim, não me sigam no Instagram, me acompanhem. Porque eu acho que o siga sempre fica Sim, atrás, sim. sempre fica atrás. Eu falei, pô, É verdade. Eu acho que a gente pode levar um pouco essa analogia, até desse exemplo que você está dando, um pouco para o que é o campo das redes sociais, né? Porque é isso. Tá. O que acontece? Muita gente boa, né? Muito profissional, com muita bagagem, com muita experiência, que tem resultados no offline, ele, de alguma forma, fica com muito receio Sim. de estar no digital. Justamente por isso. Por exemplo, aqui a gente comparação. tem um exemplo que, por mais que sejamos, né, de áreas diferentes, a gente tem muitas coisas em comum de gerar para as pessoas. Mas aí eu já entro com aquela questão. Nossa, mas ele já faz aquilo que eu faço. Nossa, mas ele já fala daquilo que eu falo, sabe? Só que aí entra o autoconhecimento. E aí traz essa bagagem que vocês trazem sobre a essência. Só que você é único. exatamente, faz. A forma como legal. você é individualizada, o seu olhar, a tua forma história, como você né? fala. Sem Exatamente. Fazer o não que faz tem. não significa Não fazer tem. como você faz. Né? E quando a gente vai mais além, que vocês trouxeram esse ponto que eu achei bem interessante, do topo, da competitividade, é a gente olhar para os comentários ruins, né? Porque o que acontece? Hoje você lança um post, as pessoas não estão mais fixadas hoje no conteúdo do post, elas estão fixadas no que as pessoas estão comentando sobre aquele post. E aí, se você tem muitos comentários, você vai lá só para olhar os comentários. E aí as pessoas se fixam nos comentários ruins e falam, nossa, mas fulano tá falando isso, tá falando aquilo, tá falando aquilo outro. Nossa, eu não vou publicar. Eu não vou fazer. Sim. Eu não vou E aí existe esse estímulo ruim de te travar, Sim. Exato. de te bloquear. Isso que você está colocando, Renata, é muito interessante, principalmente no sentido da rede social, porque o que muito acontece hoje é que as pessoas, e é um ponto muito importante que eu vejo poucas pessoas falando, é de pensar na geração. Por exemplo, a geração Z, ela tem um comportamento completamente diferente. A forma como lida com certas aprovações, validações. Seus significados também, Exato. tem outros significados. E poucas pessoas falam sobre isso, porque hoje o que eu vejo? Tá numa leva gigantesca de isso funciona, isso aqui não funciona mais, a tendência é essa. Agora faz assim, faz assado, faz de outra forma. E o que eu acredito muito é que para você conseguir gerir a tua marca muito bem feita no digital, você precisa, primeiramente, que tá muito alinhado ao que a gente tá falando, ter muito claro a respeito da tua essência, do que faz sentido pra você. Porque, por exemplo, agora a gente tá numa tendência de que vídeo super bem editado, várias transições, e aí você trazer um toque de humor, transições muito mirabolantes. Beleza, mas se isso Não cabe você pra não, mim, não me cabe. É. Não cabe pra mim. Exato, e tá tudo bem. E às vezes Conversa com a sua você pode até essência, caber, né? mas não nesse Exato. momento. Ele não tem como se fazer um vídeo com Exato, tanta não é produção e você isso. vai Aí fazer. que entra muito a questão que você falou de seguir, né? As pessoas começam a seguir e entendem que precisam copiar umas às outras para de repente conseguir Porque alavancar. essa é o hype É a do métrica, momento, a métrica é do agora que tá sucesso, dando né? certo, É a né? métrica do sucesso Exato, também, né? A galera... Muito disso acontece quando a pessoa não se conhece. Exato. Não é Não tem necessário, identidade. não é necessário você copiar ninguém. Você tem que buscar dentro de você o que você realmente gosta, o que você realmente faz sentido. E aí você começa a conectar com pessoas que têm a mesma vibração, tá no mesmo momento que você. Então, falando um pouco dessa conexão, né? Eu gostaria de me apresentar. Eu sou Karine Rangel. Estou fazendo parte da elite criativa do Leste Valley. E é uma honra estar aqui conduzindo essa mesa riquíssima com mulheres incríveis que eu já pude ter a oportunidade de ouvir um pouquinho de cada uma, né? Eu sou fotógrafa e dentro da fotografia eu tive uma jornadazinha difícil de autoconhecimento. Porque para eu entender como eu deveria me posicionar e para quem eu iria falar nas redes sociais ou até no offline,
eu precisava me entender como pessoa, né? As pessoas hoje, eu vejo que querem muito um ensaio, querem muito ir para as redes sociais, ou às vezes não vão porque acham que precisam ter alguma coisa, e na verdade você não precisa de ter nada, é só você sentar e falar sobre o que você acredita, sem medo. E a gente não tá aqui para agradar ninguém. Você precisa se conhecer. E nesse trajeto meu de me conhecer, eu fui entendendo aonde era o meu lugar. Hoje, eu me conecto muito mais com mulheres que precisam se posicionar de alguma maneira e utilizam, né, precisam utilizar a fotografia para mostrar a sua imagem nas redes sociais. Isso era uma dor minha. Isso é legal porque eu conecto com mulheres que tiveram a mesma dor que eu. Então, você se entender, você se conhecer, você consegue entender aonde você vai trabalhar. Por quê? Você começa a pegar o que faz sentido, do que está no hype, para o seu negócio. Você não precisa fazer igual a ninguém, né? É necessário você ter essa clareza. Isso que você tá falando é muito interessante, principalmente no que você falou de... Eu busco mulheres que querem se posicionar através ali da fotografia. E o que muito acontece são as pessoas se confundirem a respeito de... Ok, isso aqui é um posicionamento imagético, esse aqui é visual, esse aqui é verbal. Só que, na verdade, posicionamento é um sistema organizado de todas essas coisas. Para que realmente tudo funcione como se fosse uma orquestra. Precisa ter sinergia. Sim. Se eu, por exemplo, eu tô aqui no baixo, você tá cantando, e eu tô tocando num ritmo, você tá cantando no outro, não vai fazer sentido. Então, o posicionamento é realmente esse sistema que você organiza. Então, por exemplo, a comunicação imagética, ela precisa estar muito bem alinhada, porque se chega uma empreendedora e eu quero fazer um ensaio, eu quero comunicar a autoridade, porque a grande maioria quer comunicar a autoridade. Que ninguém nem entende o real Exato, só que sentido eu- da autoridade. Exato, e a autoridade é percebida. Sim, sim. Parece que é um Exatamente. bonequinho. Eu acho que o Ou Instagram é mais só do uma... mesmo. Assim, eu sei que é uma ferramenta importante, Sim. mas é uma ferramenta, né, Aham. gente? As pessoas confundem o ser Sim, com comparecer. o parecer. Aham. E aí, como é que a pessoa vai ser se ela quer se encaixar em um monte de formato que não é Exato. ela? Isso é muito E eu- bizarro. E é bem isso que a Jennifer falou. A ferramenta, ela vai te auxiliar, ela não vai fazer por você. Sim, Exato. a As partir do pessoas acham momento... que vai ficar tudo... Fez uma foto muito bem produzida, que elas querem que a foto Que vai fale por conectar. elas. Aham. Exatamente. E Não até vai. imagina, eu falo para as minhas médicas, você vai se posicionar de um jeito, mas você consegue ser isso de E verdade? se ver ali. Porque essa Sim. pessoa vai chegar no teu consultório Vai e ver, aí vai. você vai ser uma coisa diferente quebra de expectativa, daquilo. né? Gente, é muito Ou você artificial. tem que ser melhor do que tem então no Instagram. você trouxe Tem uma casos coisa que bem... você não bem- conecta a pessoa com a imagem. Bem legal. Eu tive um exemplo de uma cliente onde ela é psicóloga. E aí o paciente dela chegou pra ela e falou assim, cara, como você é diferente, né, no Instagram e como você é diferente aqui. Porque como ela tem uma abordagem, ela gosta dessas coisas mais holísticas, né? Ela acredita em planta medicinal, ela acredita em Sim. várias coisas. Então, quando chegava lá, depois da sessão, ela ficava falando de várias coisas. Quando chegava no Instagram, então, gente... hoje Super a gente robótica. vai falar dessa Entrava num técnica. E personagem. aí ela veio falar isso comigo. Ela falou assim, Rê, eu não sei, eu sinto uma trava. Eu falei, porque você Tá se cobrando. tá cobrando uma expectativa que você tá Criou. criando, que os outros estão Uma régua esperando que de ela você. mesma Ela fez. colocou, Exatamente. Você gerou uma expectativa sobre como os outros desejam te ver. E, na verdade, os outros estão esperando por você. Sim, mas isso é Loucura, uma né? Isso é uma coisa difícil, porque assim, a gente fala depois que a gente já tá bem posicionado e já chegou. Por exemplo, eu tô, né, há pouquíssimo tempo, eu tô no Instagram. Digital. aham. Exatamente, há pouquíssimo tempo eu tô no digital, vendendo mentorias e tudo mais. Eu sou contadora há muito tempo, estava nas redes sociais como contadora e migrei, né, de agosto do ano passado pra cá. Eu tô há pouquíssimo tempo, Sim, uma sim. bebê. Uhum. E quando eu fiz o meu treinamento todo, né, eu desenvolvi o treinamento pensando em uma educadora no digital, gente. Então, assim, foi uma coisa que eu estruturei, funciona, minhas mentoradas chegam, né, no ponto de transformação que eu preciso, mas eu cheguei no ponto de, cara, não sou eu essa pessoa, sabe? Peraí, peraí, deixa eu... Agora sim eu me encontrei. E assim, não que não faltasse conhecimento, mas eu acho que é muito isso do momento que você chega no posicionamento do digital, primeiro que... né, mais de 12 anos no mercado, mundo corporativo, grandes Completamente empresas. Cansei de fazer reuniões com muitos homens na mesa, e, enfim.
sempre ali me posicionando bem, e aí você do nada vira pra uma câmera. Sim. E aí aquilo ali, cara, é muito bizarro. Sim, é desafiador. Então, É você frio, perde, né? exatamente. É você, frio, você, perde, é exatamente. Olha só. Gente, eu- será que se eu é for eu frio. mesma vai funcionar isso aqui? Exatamente. Não, Porque então. funcionou antes, mas e agora? Essa pergunta, exatamente. será que se eu for eu mesma vai funcionar? Uma vez eu fiz um curso, tava no offline e falaram que eu não posso ser assim, eu não posso falar com essa voz que eu falo, eu tenho que ter um tom mais suave, eu não posso fazer muitos Não, gestos. isso é aí eu loucura, falei, né? tô falando sério. Não, mas Sério? existe. Eu tô falando Não, sério. mas isso existe. A pessoa muito. me deu uma Padrão, detonada, existe mesmo, me existe deu demais. sabe, me Sabe de uma descaracterizou. coisa? Eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, tá tudo errado, como é que faz, não sei o que. Aí eu falei assim, não, E você Não se sou perde. eu. Exatamente. Exato. eu você olhei se pra mim e falei perde. assim, não sou Você eu. se perde. E aí eu falei assim, não, eu não quero. Eu quero que as pessoas olhem no online e quando me encontrarem no offline, eu falei assim, Sim, é a mesma pessoa. E sabe isso aí que você tá falando? Como a gente tá muito nesse ponto de posicionamento, de ser fiel à essência que a gente é um ponto muito importante de frisar também que eu comecei a olhar por esse lado quando eu tava dando uma mentoria. E quando eu terminei aquele encontro, eu falei, tá, mas peraí. Entre eu ser eu mesma e eu construir uma marca que comunique aquilo que eu quero, é uma linha bem tênue, mas existe uma diferença. E aí, entra num ponto que é importante a gente dar esse adendo do seguinte. Sim, é importante que você seja fiel a quem você é, mas entender que marca é uma escolha estratégica que você faz de colocar um claro. holofote em algum lugar. Sim. Mas eu tenho que Então- sustentar essa marca. É. Exato. Então, Exato. mesmo Se eu porque monto nós, seres demais- humanos... Não dá pra montar. não E dá. nós somos plurais. Eu sou uma pessoa com o meu filho, eu sou uma pessoa no meu negócio, mas a base, ela precisa ser realmente quem você é no todo. Sim. Só que Adoro isso. pegar esse ponto de essência, responder a marca no posicionamento, para aquela pessoa que tá perdida, perde um pouco a mão. Sim. De eu vou falar de tudo e aí vira Porque uma você salada entra de numa fruta. caixinha, Eu na acho que é verdade. você ser adulto, né? É. E Entender, responsável isso aqui faz dentro do seu sentido. Você... dentro do seu meio Exato. profissional. E outra coisa também que da gente conversando aqui que eu penso. Eu lembro de eu falar pra uma mentorada. Ela, ai, Jennifer, mas eu quero fazer do meu jeito. E eu falei assim, mas o que que você entende dessa área? Porque assim, né? É que nem, eu quero fazer um bolo extra mega super legal, papapá. Mas você vai fazer um bolo de fubá? Porque às vezes também a gente entra eu entrei no Instagram, eu não sabia fazer nada. É claro que tem um mínimo de técnica, de estratégia. Exato. Então isso também faz parte do processo, né? Sim. Porque você tem que ser você Precisa mesmo. entender balancear Só que isso. você também Uhum. precisa entender que, sim, é uma ferramenta, que ela funciona, que você Ela é adulto, exige que algum você tá no seu comportamento. Não, tem um caminho. E aí Sabe? você precisa Tem um caminho a ser seguido. fazer Não é pelo menos único. um bolo de fubá. Então não é que é inventar o tudo seu liberado. Bolo, porque Eu se tô você fiel só botar a um quem eu ingrediente, vai sou. ficar um... Exato. Mas Lea, eu concordo com você, mas eu entendo como eu trabalho muito também com empresárias e empreendedoras, e aí quais são as queixas, né? Olha que interessante, eu sempre faço um formulário de aplicação para poder entender quem vem Sim, pra mesa. sim. ou para o meu atendimento, enfim. E geralmente a pessoa vem e fala: eu gostaria de ser autoridade, eu gostaria de me posicionar, eu gostaria de ser referência. Ok, eu faço algumas perguntas específicas com base na psicologia. E aí, dentro dessas respostas, tem: me sinto insegura, não acredito em quem eu sou. Não tenho amor próprio, tenho vergonha, não acredito na minha capacidade, acho que não sou boa o suficiente. Entenda, todas, né, de uma forma, Sim. desejam o quê? Posicionamento, vender, prestígio. escalar, ganhar dinheiro. Mas aonde está essa base? Onde está essa falha? No emocional. Exatamente. Então, assim, é por isso que eu falo, o posicionamento, ele começa do autoconhecimento. Sim. Então, para mim, eu tenho um produto que se chama mesa estratégica. E aí, por que é estratégica? Porque você, de alguma forma, precisa ser estratégica. Você Isso. precisa ser intencional. Sim. Sim. Não é Só que oba-oba. Só que, para que isso Sem o emocional te funcione- acompanhar, não funciona. Exatamente. Para que isso funcione, você precisa entender de você primeiro. Mas é a junção, É isso aí. né? Por isso que eu falo até para as minhas mentoras também. Eu falo, gente, eu nunca vou falar só de estratégia Exato, com você. exato. E nunca vou também só falar de emocional. Porque se a gente tá falando É um de equilíbrio, business... Primeira né? mentalidade, Eu realmente, acho que autoconhecimento. uma coisa que a gente Total. tem que falar também, É o porque que acontece, entende? Sim. já falamos de quem somos, né? O que queremos, Sim. o autoconhecimento, o que a gente tem, né? O que a pessoa vai ter para vender, para oferecer, para ofertar, Uhum. né? Qual é o produto da pessoa. E também, além do o que a pessoa quer,
Ela tá disposta a passar pelo processo de transformação? Uhum. Porque aí tem um preço a ser Isso é um- pago, isso tem é um investimento a ser desafio pago. Eu faço muito essa pergunta nas minhas clientes. E principalmente agora estruturando um novo formato de ensaio, eu indago isso. É o Porque bastidor, muitas né, os vezes. Também. Mas muitas vezes a pessoa quer vir com essa caixinha. Não, eu quero me posicionar, eu quero transmitir autoridade, eu quero isso, quero aquilo, quer tudo. Porém, ela não está preparada para aquilo. E Porque, aí assim, não faz E sentido. não quer, né? E não quer, E não quer se naquele momento. preparar. construção. Não tem. Às vezes ela não tem autoridade, mas tem como ela construir uma Sim. autoridade. Exato. E outras às vezes coisas. ela precisa apenas, né? Porque o apenas fica parecendo que é tão Que é fácil, pouco, né? né? Não é, né? Mas não, ela precisa se enxergar. São 2 pontos. Se Né? Se enxergar que esse é o primeiro momento. E Ela outra identificar coisa, isso nela. como é que ela vai passar autoridade? Também tem isso. Uma pergunta, Porque aqui uma tem pergunta. seis mulheres que Isso. passam autoridade, Sim. cada uma de um jeito. Se E aí eu olho assim, posicionando de um jeito. Sim. então, aí eu quero passar como a Jennifer, Isso, Jennifer uma vai querer passar pergunta como eu. rapidinho. Não vai fluir. Queria que vocês também comentassem. Vou fazer uma pergunta para elas e vocês coloquem o que vocês acham. O que é autoridade para você? Uma palavra. Você? Pra mim é espontaneidade. Você? Pra mim é percepção. Pra mim é a percepção da essência mesmo do que. Pra mim, é a segurança naquilo que você faz. Então, é engraçado que nenhuma dessas palavras veio eu tenho que me posicionar, eu tenho que Sim. ter autoridade, eu tenho que não sei o quê. Essa Cara, é a ponta do iceberg, Você né? precisa saber o que você está falando, isso é se Sim. posicionar. E uma Isso E é é como você autoridade, você tem comunica, que né? saber o que você está Tem que tá falando. saindo Sobre de a você. autoridade. É isso. E você saber que aquilo transforma, né? Porque às vezes você tem algo, por isso que pra mim é segurança também. Porque às vezes você tem algo muito bom, mas é como você se enxerga e você não enxerga que o que você tem é muito bom. Sim. E aí, se você não tá segura, né? Eu trabalho de precificação com as minhas mentoradas, no caso também. E eu falo assim, cara, você pode ser a melhor médica, mas se você não se vê como melhor médica e Exato. não tá segura em Mas passar sabe uma o coisa que você tá método, falando sobre isso de vai. se ver? Eu acredito que tem 2 pontas, tem 2 óticas a respeito desse sentido de autoridade. Por quê? Eu posso sim escolher, eu quero ser uma autoridade, mas o que valida a minha autoridade é a percepção que eu gero para o outro. Eu Sim. concordo Isso. plenamente. Sim. Ó, Entende? são E dois aí você pontos. tem também as estratégias de como Pra isso, você pra que gerar isso a realmente percepção. gere essa percepção. Porque não adianta eu chegar e falar, eu sou autoridade, mas vocês É, não me veem não. dessa forma. Eu acho que a Exatamente. É autoridade, como, nesse caso, é como você se resultado. posiciona É e a o outro te percepção vê. que você gera. pra que o Exatamente. outro É como foi feita a perceba. comunicação. Eu enxergo Exato. de 2 maneiras. Primeiro, você precisa saber o que você quer, porque muitas mulheres Sim. não têm clareza do que elas querem Sim. passar E quem não e sabe o que quer transmitir. é lugar certo. Exato. E no segundo ponto é quando ela sabe e ela não está pronta para ser aquilo. Então, antes de você cobrar ali, na minha área, um ensaio estratégico, uma foto de perfil sem intencionalidade, não faz sentido nenhum. Talvez ela queira uma foto super posicionada que ela não vá ter aquilo. Como vocês falaram, de uma pessoa que chegou lá, era totalmente diferente do que ela transmite na É internet. de novo buscar dentro. Exato. E agora, eu queria fazer uma indagação a vocês. Eu queria saber qual foi o momento que vocês mudaram ali. Eu não sei, alguma de vocês já foi CLT? Sim, nunca. Sim. Eu não. Todas? Eu não? Eu já. Legal. Já também? Então, qual foi o momento que vocês falaram, não, peraí, eu vou começar a empreender? Quando que o empreendedorismo surgiu dentro de vocês? Pode começar. Eu nunca fui CLT, mas eu tenho uma história muito legal sobre isso, né? Na verdade, o empreendedorismo me escolheu, porque, não sei se todo mundo sabe, mas eu fui mãe com 15 anos, hoje eu tenho 21. E em meio à pandemia, meu filho nasceu em 2020, um mês depois, a pandemia começou. E eu falei, caramba, eu sempre fui muito ambiciosa, mas isso não me tornava ingrata. Eu sempre olhei para a realidade que eu tinha e queria mais. Então, quando as amigas, assim, da roda perguntavam qual é o futuro que você vê, muitas delas falavam casar, ter filhos, e eu não. Eu dizia que eu queria ser rica, viajar o mundo inteiro e pronto. E aí, quando aconteceu de eu me tornar mãe, era meio a pandemia, foi 2021 que eu conheci o digital. Eu já tinha valores muito firmados justamente pelo cenário da minha vida também. Eu sempre fui criada só pela minha mãe. E a minha mãe, ela sempre teve valores muito bons pra me passar. Não financeiramente, eu não venho de uma família rica, mas uma virá de mim. Porém, ela sempre me colocou em movimento. Então, ela sempre investiu nos lugares em que eu estava, me colocava nas escolas onde eu conheceria pessoas. E ela sempre me falou, seja
a pior pessoa da roda, porque é assim que você cresce. Porque se você for a melhor, você tá servindo de esponja e você tá indo pra onde? E aí, como eu sempre tive essa percepção, quando eu olhei pro digital, e ela, como sempre precisou trabalhar desde cedo, eu não tenho uma lembrança da minha mãe conseguindo ir em uma reunião minha de escola. Então, quando eu vi o meu filho, eu falei, caramba, eu sei exatamente o que eu não quero. E isso até mesmo sobre marca, porque é muito difícil a gente saber, enquanto tá começando, o que eu quero. Então, comece pelo que você não quer de jeito nenhum. E eu sabia o que eu não queria de jeito nenhum. Eu não queria de jeito nenhum não ter tempo para criar o meu filho. E quando eu olhei pro digital, eu falei, caramba, é isso aqui. Eu sempre fui muito comunicadora, era aquela aluna que não era ruim, mas a conversa sempre era falada no conselho. Então eu só falei, é o A, é o meu plano A e até dar certo. De alguma forma, né, a sua mãe, e a gente falou sobre isso, sobre bagagem, sobre padrão, sobre ambiente. Sim. A sua mãe, ela foi um recurso, Sim. né, de crescimento fantástico, absurdo, Sim. né, na sua E é até maturidade, hoje. na sua maturidade, no seu crescimento. E por conta desse plantio, né, que hoje você tanto Sim. fez suas escolhas. Sim. Então, assim, esse é um grande diferencial. Porque quando a gente... E assim, não é que a sua mãe tenha acertado, né? Não é que a sua mãe Ela tá estava fazendo certa. Era o que ela sabia Sim. e passou para você. tinha. É o né? melhor que ela podia, né? Exatamente. Oferecer. E isso foi funcionando e foi fazendo você crescer e fez essa junção. Uhum. Eu trabalhei CLT desde os meus 13 anos de idade Caramba. e fui até os meus... denunciar a minha idade aqui, né? Não faz Eu sou avó. Não parece. Então, já sou avó. Parabéns. Obrigada. Até os meus 38 anos, eu fui CLT. Eu cresci com a minha mãe falando que a gente precisava de segurança. Então, ela comprava aquelas folha dirigida, né? Aquele jornal, folha dirigida, você tem que fazer concurso. E eu tinha pavor. Aquele padrão. Porque na minha cabeça, eu não funcionaria presa em algum lugar. Mas eu fui mãe com 22 anos de idade, fui mãe solteira, saí da casa dos meus pais, fui morar sozinha. Então, eu tinha que ter emprego, né? Eu tinha que pagar as contas. Mas eu nunca estava satisfeita e sempre quis também muito crescer, tinha essa ambição. E entendia que ali não era o meu lugar. E eu comecei a empreender justamente quando uma amiga minha falou assim, Renata, tem um curso, uma especialização que é muito você, é a sua cara, eu só lembrava de você. E aí ela falou pra mim, ela fez um curso de coaching e tal, na época eu não sabia o que era, não fazia a mínima ideia, eu até brinquei com ela, isso é de comer ou de beber e tal. E ela falou, não, e eu fui buscar, enfim, me especializei. Nessa época me aplicaram uma análise de perfil comportamental. Nessa análise de perfil comportamental, veio que o meu objetivo naquela época era amizade e felicidade. Eu falei, meu Deus, aí a pessoa que estava fazendo a evolutiva comigo falou assim, Renata, e eu com 38 anos de idade, falou assim, cara, mas o que você quer para você? E aí eu entendia que eu ajudava muito as pessoas a Vivia conseguirem pelo outro, né? o que elas queriam, mas eu mesma não tinha muito ali. E foi através dessa consciência do meu perfil comportamental que eu pensei, até aqui eu fiz o que tinha que fazer, a partir de agora eu vou construir aquilo que eu quero para mim. E foi quando eu pedi demissão e comecei a empreender com a cara e com a coragem, de verdade. Que legal. Legal. E há quase 10 anos eu empreendo e foi a melhor coisa que eu fiz. Treino pessoas para que justamente esse autoconhecimento construa a realidade que elas desejem viver para a vida. Legal. Bacana. Bacana. Vou falar um pouquinho, então, da minha transição do CLT. Na verdade, eu comecei como médica veterinária, então eu comecei como profissional liberal. E eu era muito boa no que eu fiz uma residência na França, com o melhor do mundo. Voltei pro Brasil, falei, vou abrir as portas, meu consultório vai lotar. Não lotou. Cara, caiu, né, a crença. Se você for muito bom, dá certo. Eu falei, pô, não deu. Funciona, não dá certo. Aí eu falei, cara, eu preciso aprender a vender. Eu fui pra várias empresas, até o Caio Carneiro, todo mundo conhece. Eu fui pra marketing multinível. Falei, vou aprender a vender. Nossa. Ele era o meu líder na época, aprendi um monte com ele. E meu pai tem uma empresa e eu fui ser CLT na empresa do meu pai como vendedora. E, né, meu pai é francês, super rígido, então não foi filhinha de papai, pelo contrário, foi bem rígido, bem difícil. E o que eu aprendi ali sendo veterinária? Eu vivia o meu propósito, mas eu não estava ganhando dinheiro, porque não lotava a minha clínica.
E aí eu fui pra vendedora, cadeci lá. Meu pai colocou no pior cargo, beleza. Ótimo, já sabia que ia ser assim. Pior carteira de vendas, falei, bora. E fui crescendo minha carteira de vendas mesmo, que provava que eu era boa. Até a hora que eu pedi demissão, porque eu tava com a vida, assim, dos sonhos. Era gerente de projetos da multinacional, internacional. Então, eu ia pra Cinque Terre no fim de semana, que é um lugar lindo na Itália. Só que eu falei assim, gente, eu tinha uma vida com propósito sem grana. Agora eu tenho uma vida com grana, mas sem propósito. Né? E falei, cara, eu preciso largar. E foi muito difícil, porque meu pai... A empresa me valorizava como profissional, porque eu realmente fechei contratos muito grandes. Então, eles só aumentavam o meu salário, assim, sabe? Não, mas fica aí, me dá um... Tipo, meu pai chegou a me propor pra eu ser CEO da empresa dele, sabe? E eu, cara... Não, eu vou atrás do meu propósito, eu aprender a ganhar dinheiro com o meu propósito. Eu vou quebrar esse padrão, né, de trabalhar na empresa familiar e ganhar dinheiro. Então, o que me fez sair do CLT, que me dava muito conforto e segurança, mas era o vazio existencial. Exato. E eu falei, eu não quero isso. Só que eu já tinha tido o preenchimento sem a grana. Então, eu falei, agora... Preciso. Não é só o autoconhecimento, Exato. eu preciso entender estratégia além do Exatamente. autoconhecimento. Eu preciso vir Pra por poder construir, inteiro. né? Tem que Sim, vir como adulta, empresária e Isso aí que como você falou. alinhada comigo. É muito legal, porque hoje as pessoas forçam muito dessa escolha, isso ou aquilo, mas na verdade eu posso ter isso e É, É aquilo. mais do que uma coisa. Total. Então, É pode uma ser soma. completa. Se vocês me derem a oportunidade, mas eu tô com isso aqui pra falar. Gente, a gente tá falando sobre prioridade e tal, né? Sobre conseguir as coisas. Mas eu acho que pra gente, que é mulher, eu sou mãe de 2 pequenas. E sobre estar disposta, que você falou bastante, de ser aquilo que a gente é. Mas eu acho que também tem o tempo da vida, sabe? Claro. Eu acho que pra gente, mulher, pega ainda Amadurecer mais, a né? mentalidade. E da gente falar assim, tipo, eu tenho prioridade, eu quero ser muito, mas o querer nem sempre é priorizar. Sim. E hoje em dia eu quero sim atingir mais pessoas, mas agora, nesse momento, minha prioridade é ser mãe. Entendeu? Sim. Aham. E a frustração vem da pessoa não estar alinhada com o tempo prioridade de prioridade dela. Entender que essa Sim. prioridade Isso é pode muito mudar. doido. Sim, E é. tá Sim, E que ela tudo vai bem. mudar. A minha Não tem prioridade que ser vai mudar. constante. É, sim. Você muda. Exatamente. Então, tudo que tá à sua volta pode mudar Sim. também. Daí a pessoa Sim, fica total. frustrada, mas tipo, é só um momento. E é uma cobrança sabe? de não Tá tudo poder, bem. não Sim. poder variar, não poder ter dúvida, não poder errar, não poder... É essa coisa do fica comparação, uma- né? De uma olhar o pressão sucesso do que outro não e dá. achar E é tão que- injusto, né? A gente julgar a exatamente, nossa vida exatamente. baseada na régua do outro. E que não vê, né? E Mas que não porque vê depois abaixo nem do 1% bastidor, da vida de exatamente. É o tal do tem que, né? É. Tem que. Tem não que. tem que nada. Tem que. Pois é, Não, não tem. tem que É. ser pesado. É. Sabe? E a rede E a vida social... é tão maravilhosa, né? Muito. Gente, como mãe, como É, profissional, como exatamente. esposa, cara. Só tem que se vamos curtir encontrar, ao né? máximo É. e Só tem que botar se prioridade nisso. eu E penso viver o muito nisso. presente, né? Sim. Viver, na verdade, o Sim. presente. É o que Porque eu mais acredito importa. que justamente essa questão dessa geração de expectativa de você atender, Sim. né, os De papéis. você chegar lá. Exato. O que é o chegar lá? Mas Né? não O tem, chegar lá é. pra Letícia É uma coisa, pra Monique é outra, pra Exatamente. você é outra. E isso é interessante. Sim. Mas isso é o que as pessoas acabam fugindo hoje em dia. Por falta de autoconhecimento. Sim. Eu Exatamente. concordo com isso. Tá na porque ela base, não né? entendeu que O gargalo que é ela tá na ela- base sempre. ela Aí não a Mas gente- aí é o chega. seguidor. Aí a gente Vai volta seguir o nesse outro. ponto de É. seguir. Você tá É. seguindo, não sabe nem o que Não sabe nem que. é É. a manada, você não efeito sabe manada. nada, Você não sabe, né? você tá Exatamente. com E aí Você é- tá consumindo, Exato. você não tem Você não tá se dá consumindo conta. e sendo consumido. e aí por algo a que você não pessoa- percebeu que existe. E aí a pessoa se pergunta, nossa, mas a pessoa fez tudo isso e eu tô fazendo exatamente a mesma coisa não e dá eu não tô certo, mas conseguindo aí é chegar É. no mesmo lugar, porque Talvez- o propósito não é o mesmo. É. Não, e é legal você Propósito da história, falar né, isso. gente? Eu fiz tudo isso. Olha Você- que interessante você. Porque, na verdade, o fazer tudo isso são recortes, Sim, né? exatamente. É, exatamente. São Uma vida de Instagram, muitas vezes. também, São né? recortes, muitas vezes estratégicos e intencionais, para gerar essa percepção. Isso Por aí. quê? De é o autoridade. Por que você tá fazendo tudo isso? E esse ponto que a Renata trouxe é muito interessante. Eu vi até um vídeo no TikTok sobre isso, de uma reflexão que eu tava tendo mesmo, porque em maio completou 8 meses. A Renata, que já me conhece há mais tempo, acompanhou um pouquinho desse processo. Eu fiquei 8 meses afastada das redes sociais do último ano pra cá, retornei em maio ativamente, porque eu fiquei assim, caramba, eu entrei numa zona muito confortável, onde meu negócio estava crescendo muito, em 2023 pra cá. E estava confortável para mim, atendendo pessoas, cobrando um valor que eu julgo como justo, que realmente eu me enxergo nessa posição. E eu falei, cara, isso aqui tá estranho.
eu não tô sentindo aquele friozinho na barriga como se eu estivesse conhecendo alguém, me apaixonando. Não tava. E eu falei, cara, isso tá errado. E aí, essa questão hoje de eu levantar tanto essa bandeira de ser fiel à minha essência, Renata me acompanha no digital já Sim, tem 3 anos, já, por aí. basicamente. Sim. Então ela tá aqui pra provar que eu realmente saí de uma posição de que eu tenho a ponto de vestir gola e cachecol pra Sim. parecer algo no Rio de Janeiro. Porque era Pra isso você que fazia ver sucesso. como as coisas realmente, na minha cabeça, não faziam sentido. Principalmente porque, e aí vem da questão do autoconhecimento. Sim. Eu me julgava muito de falar, caramba, mas eu só tenho, na época, 19 anos. Quem sou eu na fila do pão? Então, eu tenho que me adequar ao que a galera tá falando aqui, porque não tem nem tempo de vida, quem dirá. É o processo. É o processo. não, essa A gente questão só do- vai saber, de fato, o que a gente quer, o que a gente gosta, qual é o nosso No lugar, depois que a gente processo. errar. Exato. Errar é E normal. É Isso necessário que vocês também. estão também. trazendo, sabe o que mais hoje as pessoas... Olha que interessante, né? O que mais é a dificuldade das pessoas hoje? Olha isso, gente, sério. Ter uma vida interessante pra postar. Mas o que é uma vida Ter, interessante pra exato. postar? É muito Eu não relativo. posto porque eu não sou interessante, a minha vida não é interessante. porque E aí, Sua vida é interessante, como é que você vai saber se fazer que a vida seja Exato. interessante E é pro isso outro? que Já começa ela por aí. trouxe com 19 anos, de ter esse olhar, mas é exatamente isso, porque a gente tem as influenciadoras, né, que postam lá viagens e uma vida dia a dia e bababá, e aí você coloca também isso num padrão. Aí você olha pra sua realidade, que é, como você bem falou, de ser mãe, né? E você também, e eu também, de ter tempo. Eu tenho, meu filho caçula é adolescente, ele tem 16 anos. Ele poderia, né? Hoje eu quero fazer presencial. Não, é uma fase onde eu quero acompanhar. É uma fase porque daqui a pouco ele tá vivendo realmente Sim. a vida dele. Sim. E eu quero estar perto. E hoje eu posso me permitir porque eu construí esse formato de trabalho. Sim. E isso pra mim é interessante. Sim, é o que eu falo muito. A minha migração, né, da CLT, eu sempre fui muito inconformada, trabalhei muitos anos e eu migrei justamente por chegar, né, eu cheguei onde eu queria, estruturei, vou chegar numa multinacional, cheguei. Acho que 7 anos depois que eu comecei na contabilidade, eu cheguei numa multinacional e vi que não era aquilo que eu desenhei na minha cabeça. Nossa, e Não foi isso que justamente... eu pedi, cadê Exatamente. Nossa, eu vou trabalhar numa multinacional, meu Deus do céu. Uau, exatamente. E aí? Quando eu cheguei lá, eu fiquei um Que eu mês. tô fazendo? No primeiro Ah, mês, eu eu já tô comecei a fazendo botar aqui. currículo pra sair. E assim, fui lá só conhecer minha sócia. E aí eu sempre fui, e aí eu sempre fui muito inconformada com tudo. E quando eu cheguei lá, eu vi que não era aquilo que eu imaginava, né? Que a contabilidade, eu acredito muito na contabilidade, que é um meio de desenvolvimento, de gerenciar um negócio para crescimento. Então era isso que eu queria propor para as pessoas. Era um benefício tributário, e você chega numa multinacional, você não pode fazer aquilo por conta de processos muito bem definidos enfim. E aí eu saí de lá já com essa consciência, não, vou empreender porque eu vou fazer diferente, eu vou crescer negócios sim, porque eu estudei para isso, eu me preparei para isso. Enfim, migrei ano passado, né, de novo. Parabéns. E agora eu tô como educadora financeira de mulheres, porque justamente, e uma coisa que eu falo, e hoje eu falei com uma das mentoradas que eu atendi, que vem, né, compactua muito com o que a gente está falando, é entender primeiro o porquê. Sim. Porque hoje eu falei pra ela, vamos moldar aqui, entender o seu porquê. Por que você começou a empreender? Porque vai ser por isso. Exatamente. E isso é do inconformismo, né? Por quê? Por quê? E aí eu falei isso com ela, eu sempre trago isso para as meninas, né? Porque eu ensino educação financeira, mas com um molde que é formado para ela e entender o porquê dela. Eu não vou encaixar ninguém numa regra de matemática para a pessoa viver. Eu comecei no empreendedorismo, na verdade, eu tive uma história sem saber que eu estava empreendendo, porque eu sempre fui proativa, sempre gostei de criar soluções, sempre era aquela que estava dinamizando toda a situação desde sempre. Teve um período na minha vida que eu tive uma depressão muito forte, passei por um relacionamento abusivo e comecei nesse universo fazendo um curso de vendas para salvar o meu relacionamento, que estava falido, e o meu companheiro, que estava falido também na época. Então eu comecei olhando para fora, fazendo curso, e na época também eu estava no marketing multinível e queria aprender como fazer com que desse certo. Eu quero estar na linha 1. Né? E aí, daí, eu fiz o curso de coach, comecei o autoconhecimento daí,
coach, PNL, Master Coach, fui fazendo tudo sem saber que aquilo estava sendo muito útil para mim. Sim. Sem saber Na que verdade, era uma Era autodescoberta. pra fazer, Exatamente. Era Então, pra pro mim. outro. Exato. E essa situação toda foi, para mim não passava a empreender, não sabia o que era empreender. E eu já estava empreendendo. Sim. Então quem escolheu quem? Acho que foi um relacionamento mútuo, né? Um relacionamento estava falindo Você e o vê, outro você tá estava lá, funcionando né? junto. Lindo. E daí eu não parei mais. E cada vez mais eu olho e tenho me tornado cada vez mais a mentora de mulheres, de líderes, por entender que tudo tá ali na gente. Sim. Que o empreender, para mim, muito fala do empreender tendo retorno financeiro. Mas para mim tem que ter o retorno emocional primeiro. Total. Que o Vira maior consequência. empreendimento é a vida. Sim. O maior uma liberdade negócio pra é a vida. mulher, E é né? uma liberdade. Poxa, vai Você engravidar no CLT lá. Pra mim foi uma coisa que me pegou também muito no CLT, pois né? é. Então, empreender, você E faz a você- tua agenda, pô. É. Poder. E pra mulher é isso. O maior poder de uma Ainda mais quando é pessoa mãe. é o autoconhecimento É. e saber lidar Sim. com as suas próprias emoções. E olha que... Isso é poder de verdade. Isso é Poder de empoderamento. escolha. É, mas é só, assim, eu tenho uma pessoa, uma indicação de uma mentorada minha, que foi um homem, né, que veio pra mim, e ele queria fazer análise de perfil comportamental. E aí ele me acompanha nas redes sociais, ele fala, Renata, é muito legal o seu movimento para as mulheres, sabe por quê? Olha que interessante, vindo dele, né, de um homem. Ele virou pra mim e falou assim, cara, nessa época onde a gente tem tanta evidência de feminicídio, onde as mulheres, elas se sentem presas dentro desses padrões por conta de falta, né, de grana, de não ter a independência. Quando a gente vê mulheres querendo levantar mulheres, querendo ajudar mulheres a terem independência, isso é fantástico. Isso E é eu achei, potente. sabe, super É. grandioso, assim, de uma sensibilidade, de uma Dele, né? generosidade. Poder ver Dele, isso. exatamente. Sabe de uma coisa sobre isso que você falou, se aplica para vários pontos, é que quando a gente já tá no campo de batalha ali, Uhum. a gente esquece de olhar pro que isso tá refletindo para quem tá ali na arquibancada que Sim. ainda nem chegou no campo. Sim. Então, sobre isso que você tá falando, o digital hoje, principalmente no que nós estávamos falando em questão de autoridade. E o vídeo que eu fiz sobre isso de o estrelismo. O quanto as pessoas estão enfeitando o pavão Sim. e aí, para aquela outra que tá ali, eu tô começando, eu quero ter essa clareza, tá. Mas será que isso aqui eu realmente preciso fazer? É. E a gente olha muito pro mais, o mais, tá. Mas e a base? Realmente eu tô levantando mulheres Sim, que o objetivo, né? Eu tô gerando valor completamente para as essas pessoas. estatísticas. Exatamente. Tem uma nova coisa acontecendo aqui. Sim. Eu tenho a oportunidade, não de liderar e estar na frente, mas e uma frase que eu gosto muito de repetir, até mesmo nas minhas palestras, é de liderar é assumir um risco de ser a primeira a se ferir, mas mesmo assim você vai continuar. Sim. Porque tem pessoas que precisam que aquilo aconteça. Na verdade, Isso, líder, muita tá sempre à gente, frente. né? Às vezes o maior É. líder não É. tá ali na frente. Exato. Ele conduz É ao o lado. movimento para frente. Exato, exato. Exatamente. E isso que você trouxe, Lê, tem muito a ver também com a questão de, por exemplo, você, Monique, que começou, como se diz, um bebê no digital, né? Sim. A gente que tá um pouquinho mais antigo, é mais de dinossauro no digital, a gente já pegou várias fases, porque muda o Sim, tempo todo, né? é. O algoritmo Sim. muda, o mercado muda, as estratégias mudam, aquilo que é o hype, né? Uhum. Muda. E é legal para quem tá começando, como começou com você, que você siga esse seu posicionamento, que você Sim. entenda que o caminho não é tão fora. Sim. É primeiro dentro para ir para fora, Sim. que tem essa estratégia. Sim. Porque quem começou lá atrás, o que acontece? A gente não tinha muito essa noção. Então, eu fui uma pessoa que sempre Ficava investi mudando. muito. Nossa, eu sempre investi muito em marketing, muito em estratégia. Só que erradamente. Qual que é o erradamente? Você tem um método, eu tenho outro método, você tem um método, você tem outro método, você tem outro método. E aí. Investe no marketing, entra numa caixinha. Exatamente. O que acontece? Eu investia na Letícia, aplicava 3 estratégiazinhas lá, Sim. falava, não, isso aqui não funciona, não é pra mim, não. Ah, Monique tem... Nossa, a Monique tá Vou seguir, bombando, eu É vou legal nela. Você entender, escutar ali os formatos, mas Exato. encaixar e adaptar. Buscar Exato. informações. Você precisa adaptar. Exatamente, é por isso que eu tô falando Exato. isso, porque o que eu vejo, e isso aconteceu comigo. Então, assim, eu investi, até que chegou uma hora, porque eu fui a pessoa que cheguei no Instagram, falei, cara, tô aqui, postava, e vambora, não tava nem É aí se as isso, pessoas sim. estavam falando comigo, o que elas estavam dizendo. Chegou um ponto de eu travar, de eu falar assim, não, peraí, esse texto que eu tô escrevendo não tem CTA. Essa headline, ela não tá com Não tá copy, boa. não tá Aham. persuasiva. Peraí.
Porque você trava. E sabe de uma coisa que você falou sobre isso e é muito legal de falar? Porque hoje, principalmente nessa era digital, eu sou dessa geração, mas eu procuro entender as outras também, porque o meu cliente não é uma pessoa da minha idade. Então é interessante eu entender de gerações, porque o padrão é diferente. Total. Sim. E aí, o que você tá falando Nós somos sobre... a geração híbrida. Você tá falando, exatamente. Isso que você tá falando de o texto não tá assim, o texto não tá assado. Eu olho muito com uma responsabilidade que ela não começou desde sempre assim, mas hoje ela é, de que eu quero construir uma marca com longevidade. E eu tô, inclusive, lendo um livro que é muito interessante, o nome é O Paladar Não Retrocede, que fala sobre a gestão do luxo de negócios e tal. Mas da gente entender que estamos aqui para construir marcas que sejam, de fato, que tenham longevidade, mas a gente também precisa se adaptar não ao momento de mercado de vou encaixar a tendência, mas ao momento de comportamento das pessoas. Porque foi o que você falou, nós que somos dinossauros do mercado, a gente pegou o lançamento, não, porque agora é Tudo payback, não, isso, porque agora é retífico, não, exatamente. porque agora é mentoria cíclica, um monte E aí de você fica tendência. louca, você trava, porque você fala assim, tudo que eu tô fazendo tá errado. Você tá no digital há muito tempo? Ou como é que Então, Foi recente, na falou. verdade foi recente. Eu entrei de Recente. fato. Assim, já tô há um tempo que a minha empresa já tava lá. E aí eu já paguei várias empresas de marketing pra Você só não fazer era marca publicação. pessoal, né? É. Ainda. Uhum. Não era. E aí eu comecei em agosto, que eu tive essa virada, né, de cara, no meu processo tá de sendo cura. difícil? Como tá sendo? Então, esse na processo? verdade, eu sou uma pessoa, aquela pessoa super inconformada com tudo, eu não me encaixo e de verdade, eu não sigo ninguém assim que eu fique olhando pra ver. Eu não sei, gente, é zero. Se vocês falaram qual Isso o é bom, hype do sabia? momento, eu não sei. Isso é bom, real. sabia? É, isso é ótimo, na Então, verdade. assim, hoje, mas ainda assim, hoje eu tô, né, como eu falei, gravei toda a minha mentoria e eu fico assim, não, cara, eu gravei ali muito certinha, eu não sou essa, eu sou essa pessoa mais espontânea, mais, sabe, que eu abraço a pessoa, que eu venho aqui, vamos lá, eu trato no emocional e eu fiquei ali no techniquez, sabe, não é isso que eu quero e vou regravar tudo de novo. Então, assim, por mais que eu não tenha essa métrica, porque eu não olho mesmo real, eu não sei o que tá no Sim, o hype. que tá acontecendo? Como é que é importante você fazer pra você saber o que vai funcionar. O que vai funcionar, Ela exatamente. gravou, Fiz não tudo, se conectou com ela mesma e teve que repetir. E é aquilo, gente. Faz e melhora, porque tá lá, tá me dando resultados, eu tô conseguindo um monte de mentoradas. Então, assim, tô entregando o movimento do ponto A pro ponto B, tô fazendo a transformação com aquilo ali que hoje eu tô julgando que não tá bacana. Mas quando eu gravei, eu olhei e falei, tá bom. Sim. É o melhor que eu consigo. Você mudou. É o melhor que eu normal consigo, você ter essa exatamente. visão, e é Não. bom que tenha E o que também. você trouxe é muito, aí usando um pouco da psicologia, é o que Freud, né? Quando começou lá atrás, o que acontecia, né? E a pessoa falava. Sim. Por quê? Porque a pessoa, ao falar, ela também se permite Sim, se sim. escutar. Sim. É o que você fez. Você fez. Exatamente. Você fez, olhou e falou assim: peraí. Mas você entrou em movimento, né? Sim, Você não, entrou em movimento ação. totalmente. É isso. É, movimento sempre. Uma coisa, inclusive, sobre o movimento que eu escutei há pouco tempo é isso. Quem tá ali na arena, realmente, olha, eu vou me colocar à frente, eu vou fazer, e se alguma coisa não me fizer satisfeita, eu vou melhorar, e tá Sim. tudo bem. Só que hoje as pessoas precisam muito de validação também. E pra Mas você, isso- Jenny? Necessidade de ser Como validado. que foi pra você? Você tá no digital, não tá no digital? Fala pra Eu tô só gente. quieta aqui. Fala pra gente. Tá reflexiva, Mas Jennifer. Olha, eu já gastei muito dinheiro em marketing. Desde que eu comecei, desde que eu decidi 10 anos Ela ficou na atrás. minha fala, ela ficou reflexiva. Já fiz muita mentoria, já paguei muito não é curso fácil. de Érico Rocha, de Cieto Rio, já fiz muita coisa de digital. E, gente, a pessoa, até hoje, assim, tipo, eu apareço lá, mas eu tenho muita resistência com o digital. Eu confesso, eu tenho essa resistência. Eu sei de muita técnica, porque eu achei, não, o problema é técnica. Eu já olhei para o meu emocional. Confesso que é muito mais difícil a gente se avaliar. Eu não achei ninguém também que Sim. me avaliasse no digital para isso. Mas eu, Jennifer, especificamente, o que me incomoda muito no digital? Eu acho que Instagram, mesmo que seja você produzir uma coisinha rápida, aquele negócio te suga. E eu tenho uma amiga minha, Shirley Brandão, maravilhosa. Ela falou assim, Jennifer, você é uma pessoa da presença. E eu sou mesmo. Eu moro numa fazenda com minhas 2 filhas. Todo dia eu olho o pôr do sol. Todo dia eu vou Que caminhar de delícia. bike. Todo dia eu respiro. Todo dia eu tomo meu café olhando pra natureza. E quando eu entro para fazer o digital,
eu tenho uma vontade muito grande de transformar as pessoas, só que eu já transformo elas através da minha mentoria e sempre fui muito indicada. Uhum. Então, pra mim, apesar de estar há anos no digital, eu sempre faço meia boca. Eu assumo. Não, mas isso meia Porque boca. ele me suga, Então, mas entendeu? meia Então eu não boca- consigo me entregar, porque senta, Aham. você posta, quando você vê, você passa 10 minutos, e pra mim 10 minutos são preciosos. Aham. A minha vida é preciosa, eu falo O seu sempre que meu tempo, preço né? é caro e minha consulta é cara, porque a minha hora é cara. Não estar com os meus filhos. Tempo é o atividade Caro. caro. Muito É. importante. Então, eu tenho muito essa consciência que minha hora é cara. E quando eu vejo, assim, sabe, rede social me engolir, nem que seja 10 minutos, eu falo Já assim... foge da sua intenção, dos seus É, valores. dos meus E valores. isso de meia boca é muito relativo, porque se tá funcionando pra você, mesmo aparecendo assim, meia boca, isso é o que as pessoas É. talvez não estão vendo. Na verdade, dessa até um dessa conceito forma. seu. Na verdade, até um As pessoas conceito seu. Inclusive, Ó, eu se sempre você fiz... fizer diferente, as pessoas não vão te enxergar. É a linguagem. Então, é muito E é engraçado, porque eu sempre lotei minha agenda sem digital. Então. E esse é meu discurso também. Dobre Pois seu é. faturamento sem ter que aparecer necessariamente no digital, porque eu trabalho Sem muito em precisar morar no retenção. Instagram, né? E É. Anitta, eu sei que você faz uns vídeos ali ao vivo. É, tenho visto, hein? No carro, de manhã. Já que é virou um esse padrão, processo bora aí? voar. Bora voar, né? Eu não tô há muito tempo no digital. Eu tenho as redes sociais há muito tempo. Instagram, Facebook, YouTube. Até tenho que reativar meu YouTube. Mas não tô há muito tempo. E eu fui me descobrindo nela. A história do carro. Eu não gosto do padrãozinho, daquela coisa certa de tem que estar numa cadeira certinha. Engomada. Não sou eu, não funciona, não flui. Eu gosto de estar arrumada. Sim, claro. Tem a vaidade, mas como eu ia comunicar? O que eu gostaria de ver? Então foi uma transformação, literalmente uma descoberta de ver como acontecia. Eu gosto do movimento, eu sou muito do movimento. Eu falei assim, vou lançar o carro. Sabe? Aquela coisa que foi acontecendo, fui descobrindo. Inicialmente Já não... funcionando. é um padrão já, tá? Foi funcionando, né? De universo, de marca, porque a gente conheceu você, tanto eu quanto o Renato, acredito, não sei se Eu A Monique também. É. recentemente. Sim. E aí aquela Já é Bíblia marca aberta no story, registrada. bora voar. Já tá ali. Já conectou Mas ali. aquilo é a minha verdade. Como Já é um padrão. chegar... Porque às vezes a gente não entende isso. Tá, mas será que São você os símbolos causando essa dela, né, percepção? que- Uma coisa Mas tão conecta, boba que é do seu que dia já a dia, você não se travou, você voou e tá fazendo Exato. acontecer, tá E assim, perfeito. Você eu fui voou. descobrindo como aquilo ia... Como Isso aí. eu ia passar o meu conteúdo de uma forma helenita de ser. Aham. Sim. A música foi surgindo e, de verdade, foi engraçado. Eu sempre tô rindo aquela história toda. Eu me descobri, gente, eu começo 6h49, terça e sexta. Sim. Eu me descobri tomando banho e rindo, gargalhando sozinha. Que legal. Que bacana. Sério? Que isso, é Sim. presença. Aham. Aí eu falei Né? assim, gente, eu vou Exatamente. entrar Não é só sabe? performance, é presença É, também. presença, E aí eu total. comecei a fazer isso de uma forma natural. A música se tornou, assim, pra mim é fundamental. E aí eu uso mesmo, que é o It's My Life. Sim. E, canta bem, eu canto. Tipo assim, vambora, vamos acordar. Canta e vibra. É sobre Canta isso, e né? vibra. Canta e vibra, É não é a só sua cantar. autenticidade. É. A autenticidade tá aí. E agora a gente tá chegando ao fim. Eu sei que o papo tá bom. Eu tô amando a conexão de todas vocês. É legal que, independente da área, independente, né, da nossa trajetória, a gente acaba se conectando. Umas são mães, Muito. né, outras desejam ser, e aí é trabalho, porque nesse processo de trabalho a gente precisa estudar muitas coisas e a gente vai conectando com outras áreas, é muito legal. Eu queria que vocês olhassem para a câmera, vocês duas para aquela de lá, e vocês duas para aquela dali, e você para aquela de lá, e dissessem uma coisa para a pessoa que vocês foram lá atrás. Nossa. Nossa. Desafio Pode não começar, quero Helenita. Passa Pra lá, ó. Eu vou começar. Para mim, no passado, obrigada. Obrigada porque você não desistiu. Obrigada porque, apesar de tudo, você se venceu, você se superou. E hoje você é uma mulher realizada que ajuda pessoas a se realizarem, a se encontrarem, a descobrirem quem elas são e a entender que elas não têm defeitos. Elas têm recursos que elas ainda não descobriram como utilizar.
você passou por várias coisas na sua vida. Você teve medo, você teve insegurança, você teve pessoas que não acreditaram em você e durante um tempo você não acreditou em você. Mas chegou um momento que você descobriu que aquela vida não era sua e começou a buscar mais, mais, mais. E eu vou te dizer que eu continuo buscando mais também. Eu aprendi com você. Hoje, eu estou com, por enquanto, 51 anos. Daqui a pouco eu terei 52 anos de vida. Uma vida que eu vivi muita coisa. E que eu sei que eu vou viver muito mais. Porque, como eu falei, como você falou no passado, eu aprendi, nós somos semente de tudo. E você semeou na sua vida e na vida de muita gente amor, esperança e certeza de que vale a pena acreditar em você. Isso Você aí, acreditou em você. Então, Helenita, bora voar no seu lugar, assim como o meu, no presente, e de muita gente, é no topo. Agora fala para o pessoal de casa aonde elas conseguem te acompanhar e voar. Fala. Vocês conseguem me acompanhar e aprender a voar. E tudo isso foi possível porque lá no passado eu descobri a mentalidade de águia. A mudança de mentalidade, tudo começa em você, a partir de você e tudo está em você. Antes de descobrir o porquê, descubra o quê? O que você quer fazer, o que está em você, o que há em você. Então, vem comigo toda terça e sexta, às 6h49, o que eu chamo de momento de reflexão. Nossa reflexão para nossa autotransformação no meu e no seu Instagram. Eu, Helenita Pereira. Isso aí. Pode falar, Renata. Depois dessa. Eu Eu tô falando com a menina dela. Eu ainda tô lá falando com ela. Bom, quando eu me lembro, né, eu me lembro bem claramente da Renata jovem, adolescente. A Renata sempre teve muitos sonhos. E é muito interessante porque eu tenho uma imagem muito clara de quando eu tinha 13 anos de idade e eu me via num palco. Esse palco, ele tinha um piso marrom, ele era de madeira. E tinha uma plateia onde tinham poucas pessoas, mas essas pessoas, elas estavam muito inconformadas, desanimadas. E era interessante que essa visão, ao falar, ao compartilhar, essas pessoas levantavam a cabeça e despertavam. E o meu primeiro slogan, quando eu comecei a trabalhar, treinando pessoas, desenvolvendo, foi despertar para transformar. E eu não acredito numa transformação, assim como eu não acredito num posicionamento, sem você ter consciência de quem você é, sem você se enxergar. E ao olhar para a Renata de 13 anos, é muito legal perceber que ela construiu, através das escolhas, através de muita coragem, através de muita vontade de crescer, através de entender que pessoas era também um ativo muito importante para ela e que ver a realização das pessoas sempre me fez muito feliz. E esse é só o começo. Aonde eu estou, essa jornada está só começando. Então, obrigada por essa visão, obrigada por esse amor, obrigada por acreditar, obrigada por não desistir, obrigada por amar o que você faz. A gente está só começando. Uau. Renata, para poder me acompanhar nas redes sociais. Renata Andrade _oficial. Lá você vai ter muito conteúdo sobre empreendedorismo feminino, sobre autoconhecimento, sobre posicionamento, sobre reflexões. Também compartilho um pouco do meu estilo de vida, viagens, amigas, passeios, café, muito café. E o meu time de coração, que é o Vasco, tá? Então, Maravilha! Que moça de boa. Fala pra você. Não, depois disso aqui, gente, eu vim ser a pessoa mais objetiva do mundo. Mas vamos lá. Não, eu vou, assim, falar pro meu eu do passado, né?
só agradecer mesmo pela coragem, pela toda essa inconformismo, né? Que no geral as pessoas acham que é ruim. Ai, é muito inconformada, mas isso é fantástico, porque é isso que move, é isso que me trouxe até aqui e que tá fazendo uma mudança, assim, gente, surreal na vida de outras mulheres. E vou deixar uma frase para vocês. Tentem sempre olhar o seu porquê. Por que vocês vivem hoje? Para que vocês vivem hoje? Porque é através daí que vocês vão realmente encontrar a essência, vão buscar coisas que façam sentido para vocês. Não se comparem, gente, porque se eu tivesse que me comparar, se eu tivesse me comparado lá na juventude, eu com certeza não estaria aqui hoje, onde eu estou. Enfim, né, com todas as conquistas que eu fiz, que eu tive e que nem passavam pela minha cabeça, hein? Tem coisas acontecendo que não estavam nem no meu inconsciente. E é isso. Muito obrigada por você ter sido tão corajosa como você é até hoje. Meu Instagram, gente, me acompanhem. É isso, me acompanhem lá no Monique_Lindo. Tem muita informação de educação financeira. Eu lidero lá um grupo muito legal para as mulheres aprenderem a empreender com qualidade, fazer tudo para sair de relacionamentos tóxicos até com seus clientes, tá? Demitir os clientes que estão fazendo mal para vocês e vocês realmente viverem o seu porquê com propósito. Se eu tivesse uma mensagem para dizer para Jennifer do passado, não tenha medo de se transformar, de se conhecer e de ir atrás daquilo que realmente faz sentido para você, porque você vai alcançar, você já alcançou tudo que você achou que seria impossível, talvez que você ia ter isso muito tarde. E o que te trouxe todos os resultados dessa vida dos sonhos que você conseguiu construir tão nova foi porque você teve a coragem de se transformar. E para você que tá aqui assistindo, eu sei que a gente tem muito medo de olhar para si. Dá muito medo. Eu tenho medo até hoje e eu já faço isso há mais de 10 anos comigo e com outras pessoas. Mas vale a pena cada gotinha de sofrimento de olhar para si e de se conhecer, porque o que te espera do outro lado é mágico. E tudo é possível. Tudo que você realmente quer pode e vai acontecer. Então, essa é a mensagem, assim, e é só o começo. Para mim também, já atingi tudo aquilo que eu imaginava e agora novos sonhos, novas possibilidades, porque afinal cheguei tão cedo que dá para ir muito além. E isso é muito mágico. Também é só o começo de uma nova vida. E o meu Instagram é jenniferlepoutre.byb. Para você que é médica, principalmente, que tá cansado, que acha que não é tudo possível e que a mulher é possível sim, se você se conhecer, se você entender, se você entender a prioridade das coisas, se você tiver inteligência emocional para não se frustrar com o tempo certo da vida, tudo que mais importa na sua vida é possível de acontecer. Letícia? Se eu fosse dar uma mensagem para Letícia do passado hoje, eu primeiro diria obrigada e parabéns. Você foi obrigada por circunstâncias da vida a criar uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade muito cedo. E parabéns por ter quebrado tantas rodas. Existirão diversas outras que você vai precisar quebrar, mas de onde você vem não diz nada sobre para onde você vai. Você realmente quebrou todas as caixas e as estatísticas de uma jovem que foi mãe e que tinha tudo para dar errado na vida. O padrão que você imaginava de sucesso você já alcançou tão nova. E olha só, se a vida fosse um jogo de futebol, você não estaria nem na metade do primeiro tempo. Tem muita coisa para ser vivida. E para aquela mulher hoje que está me assistindo e que busca realmente honrar a própria voz e expandir ela. Eu gosto sempre de me atrelar a uma frase que é muito simbólica para mim, é que o que me incomoda, e incomodar é bom porque te faz entrar em movimento, assim como ser inconformada, é que não é o barulho dos maus que me incomoda, mas é o silêncio dos bons. Então, se você é boa e quer realmente fazer barulho, criar o teu nome e honrar ele, você consegue me encontrar nas redes sociais, Letícia Cavalcante com I-P, tanto no Instagram como no TikTok, você vai encontrar muitos conteúdos a respeito de posicionamento que, principalmente, respeitem os seus valores, a sua visão e seja fiel a quem você é de verdade.
Aí, Uau! palmas pra vocês. Muito obrigada. E até a próxima. Foi Até a próxima. Nos eventos. Segunda edição.